Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Mais uma semana que começa, que Deus abençoe a sua vida, a sua história e que fale ao nosso coração nesse momento, através da sua palavra. E hoje é o último segunda-feira do nosso mês de maio, mês que é considerado o mês da família, e eu gostaria de falar sobre Deus Pai. Deus, um Pai de amor. Quando a gente tem uma família típica, né? A gente pensa na função dos pais, né? O pai é provedor, o pai cuida, o pai é sacerdote, né? Um pai cristão deve ser um sacerdote do seu lar, ele é a autoridade do seu lar. E Deus, ele se revela na sua palavra em vários momentos como pai. E lá no Velho Testamento, ele se revela como Pai de Israel. Lá em Êxodo, capítulo 4, 22 e 23, ele fala isso. E ele vai se revelando, orientando Israel, disciplinando, dirigindo os passos de Israel, protegendo, lutando por Israel. Agora, no Novo Testamento, a gente tem Deus se revelando como Pai, também em vários momentos. E em todas as cartas de Paulo, Paulo ressalta que Deus, ele é Pai. É interessante lá, quando a gente vê em João, capítulo 1, versículo 12, que diz que nós somos feitos filhos de Deus. E diz assim: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que recebem Jesus no seu coração, que crê no Senhor Jesus, que reconhece a sua fragilidade, o seu pecado, a sua necessidade de perdão, que recebe Jesus e pede que Jesus o lave, o purifique de todo o pecado. Ele passa a ser filho de Deus. Em Romanos, capítulo 8, 14 a 17, fala que nós passamos a ser herdeiros de Deus. Em Cristo Jesus, co-herdeiros junto com Cristo. E nós também passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em mim e em você. E passa a tratar, a nos ensinar, a nos direcionar. Você já recebeu Jesus Cristo como Salvador? Você já foi adotado por Deus? Você conhece a Deus como Pai? O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é mais do que uma compreensão intelectual, conectiva, né? Lógica. É reconhecer a nossa necessidade dele, né? E saber, reconhecer que ele, em Cristo Jesus, nos perdoa, que a graça dele é grandiosa, o amor dele nos alcança. Tem uma história verídica de um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. Ele estava na igreja tomando ceia, ajoelhado, e ao lado dele tinha um ex-presidiário que ele tinha mandado para a cadeia. E depois do culto ele chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor lembra daquele moço que estava ao meu lado durante a ceia? E que foi o presidiário, assim? Ele falou: lembro, e eu vi e lembrei o quanto que Deus é cheio de graça. Esse presidiário se converteu, esse ex-presidiário, né? Tantos crimes que ele cometeu. E então esse juiz falou: olha, eu também lembrei da graça de Deus, mas eu lembrei por conta da minha vida. O presidiário, pastor, ele sabia o quanto que ele precisava da graça de Deus. Ele cometeu muitos crimes, mas eu cresci num lar evangélico, eu fiz Oxford, eu me formei juiz, eu me achava bom, eu me achava assim, uma pessoa honesta, trabalhadora, que não precisava da graça de Deus. Deus precisou trabalhar muito no meu coração, na minha arrogância, no meu orgulho, para me mostrar o quanto que eu precisava sim do perdão dele, o quanto que eu
eu era pecador e eu não era melhor do que os outros, né? Eu não era melhor do que os outros. E tanto quanto aqueles assaltantes, eu precisava da graça de Deus. Esse é o maior milagre, né, que Deus faz. É tratar do meu coração para que eu reconheça o quanto que eu preciso da salvação em Cristo Jesus e me oferecer essa salvação pela graça. Um Deus santo, mas que nos adota, que nos recebe, que nos lava, nos purifica de todo pecado, que nos dá privilégios da sua presença. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E depois, na eternidade, nós vamos estar com Ele também. Um Deus que se relaciona aqui agora conosco, um Deus presente, um Deus que se importa com a minha luta, com a sua luta. Eu não sei a luta que você está passando, a ansiedade, mas saiba que Deus, Ele se importa conosco. Um Deus que conhece cada detalhe da sua vida. Um Deus que nos orienta, que provê nossas necessidades como um pai. Como um pai. E lá em Salmos 37, 25, fala, Davi fala assim, olha, eu fui moço e agora eu já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Deus supre as nossas necessidades. É um Deus que nos protege, que nos cuida, que cuida de nós. Mas Ele fala não. Sim, Deus fala não. São encontros e desencontros, portas fechadas e portas abertas, que Deus permite para nos direcionar por um caminho santo, por um caminho direito, por um caminho do bem, né? Deus que fala não, sim, né? Que mesmo a gente pedindo às vezes alguma coisa para Ele, Deus fala não, não é o momento, ou não é isso que eu tenho para você. Eu lembro da história de uma menina, né, que ela foi almoçar e ela foi agradecer a Deus. E ela, com os olhos abertos, começou a agradecer. Deus, obrigada pelo arroz, pelo feijão, pela carne. E ela foi agradecendo e, de repente, ela para e fala, pelo espinafre, não. Amém. Mas muitas vezes, Deus nos dá o espinafre para nós mastigarmos, mas Ele nos ajuda a digerir, nos ajuda, porque aquilo vai fazer bem para nós. Deus nos dá o que há de melhor, Ele sabe, né? Não é só sorvete, mas também Ele nos dá algumas situações para o nosso crescimento, para nós nos amadurecermos, né? Mas é um Pai que está sempre nos surpreendendo. Um Deus que nos livra de tantos percalços, de tantas dificuldades, né? De tantas ameaças. Eu estou lembrando de uma história que eu li também real. Era um missionário norte-americano lá na África. E ele conta que ele tinha que andar 2 dias para ir numa vila para falar de Jesus. E ele dormia na mata. Ele fazia o acampamento dele, a cabaninha, e dormia na mata. E ele ia de bicicleta, né? E um dia, naquela vila, ele pregou a palavra e muitos se converteram a Jesus. E um homem que se converteu chegou para ele do lado e falou assim, olha, eu vi você na mata essa noite e eu ia te assaltar. Mas junto com você tinham 26 amigos. Onde eles estão? Ele falou, não, eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo. Tinha, eu contei, eram 26 homens com você. Ele achou interessante aquilo, arquivou. E um dia, nos Estados Unidos, ele estava numa igreja e ele compartilhou essa história, né? E uma pessoa, então, chegou para ele e falou, olha, nesse dia, eles viram a data, nesse dia, eu senti um desejo impetuoso de orar por você. E eu liguei para algumas pessoas, algumas ligaram para outras e nós fomos na igreja. E nós estávamos exatamente em 26 homens orando por você.
Então ele entendeu, né, que Deus mostrou para ele o livramento, como é importante a nossa intercessão, a nossa oração uns pelos outros, né? Esse é o nosso Deus, um Deus que nos dá tantos privilégios, do cuidado, da provisão, dos livramentos, né? Mas nós temos também, como filhos, responsabilidades. Responsabilidade de nos submetermos a Ele, de sermos transformados pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós, que nos mostra aquilo que nós devemos mudar. O Espírito Santo, que tem o fruto do Espírito, né? Aquelas 9 características: amor, alegria, paz, mesmo em situações difíceis, aquela paciência, aquela confiabilidade, aquela benignidade que são bons pensamentos, aquela bondade que são boas atitudes, aquela mansidão, domínio próprio, né? Fidelidade, as 9 características do fruto do Espírito Santo, que começa a amadurecer em nós dia após dia, naquele processo de conversão, de santificação, que deve melhorar. Eu devo ser melhor hoje do que eu fui ontem, melhor amanhã do que eu sou hoje. É Deus trabalhando em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que concede a nós uma vida nova, algo novo Ele tem para nós. Tem a história de um bêbado, né? Ele bebia muito e ele se converte a Deus. E os colegas começam então a falar para ele: que bobagem, você parou de beber. Jesus transformou água em vinho. E ele então olhou bem para o seu colega e disse assim: é verdade. Na minha casa, Jesus transformou a cachaça em comida na mesa. Ele transformou os conflitos em paz. Ele transformou uma vida vazia, triste, numa vida feliz. Que hoje eu tenho sonhos, eu tenho projetos que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração. Esse é o nosso Deus. É um Deus que cuida de nós, que coloca sonhos, projetos, né? Se você está vivo hoje e eu estou viva, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós somos sobreviventes de uma pandemia. Esse Deus que é Pai, Ele coloca projetos, Ele nos adota e Ele fala comigo e com você. Ele tem algo especial. Você já recebeu a Deus como Pai, como a salvação em Cristo Jesus, foi adotado por Ele? Se ainda não, vai se isso agora, né? Tem uma frase que diz: não deixe para depois, né? Porque não faça da sua vida um rascunho, porque você pode não ter tempo de passar limpo. Se você não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, faz agora. Agora, se você recebeu, está longe, está distante, renova a aliança com Ele. Fala para Ele: o que o Senhor quer que eu faça? Usa-me segundo a tua vontade. Usa-me, Senhor. Busque a Deus e Ele vai mostrar o que Ele tem para você. Lá em Jeremias, capítulo 29, ele diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus tem planos de paz e não de guerra, planos especiais para mim e para você. Vamos buscá-lo. Que Deus abençoe a sua vida, que você se coloque na presença dEle, busque a Ele e seja tratado, abençoado por Ele, você e a sua casa. Um grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Olá, pessoal! Assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.